A gente está vivendo... Eu tenho que rir, né? Eu falo umas coisas, quando eu vejo já falei, esse que é o problema, né? A gente não consegue segurar a língua. Mas a gente está vivendo num mundo de extrema incerteza. Eu acho que todos os palestrantes aqui falaram do momento VUCA que a gente está passando. E eu sempre abordo isso nas minhas atividades, que é um mundo extremamente volátil nas mudanças que estão acontecendo. Ele é incerto, porque essas mudanças causam disrupção. É um mundo ambíguo, porque a gente pode ter interpretações diferentes da mesma coisa. Né? E é um mundo confuso, porque a gente às vezes se confunde com tanta informação para tomar decisões. E aí, basicamente, se a gente pensar na nossa área de saúde, a gente tem visto tanta inovação, tanta disrupção, e a gente vê que os próximos 100 anos vão equivaler mais ou menos a 20 mil anos nos dias de hoje. O tamanho vai ser o impacto dessa revolução digital. E aí, basicamente, a gente vê dados da OMS, da ONU, que em 2050 nós vamos ter em torno de 9 bilhões e meio de pessoas, sendo que 1/4 dessa população vai ser de idosos. Então a gente precisa, de alguma forma, se preparar para esse mercado, para esse público que a gente vai atender, e para esse fenômeno que é a inversão da pirâmide, né, da nossa base populacional de jovens para idosos. Então, eu acho que de tudo que os palestrantes trouxeram, a gente pode resumir nessa imagem. A gente precisa se reinventar todos os dias na velocidade que o mercado nos exige. Então, a gente precisa estar em constante processo de evolução, de aprendizado, trabalhando no conceito de lifelong learning, que a gente passa a vida inteira aprendendo, fazendo upload de conhecimento, de processo, e tentando se adaptar às ferramentas que estão surgindo. Basicamente, alguns palestrantes trouxeram o conceito de Internet of Things, quando a gente torna o digital tornando objetos mais inteligentes, conectados à internet. A Alice falou bastante de dispositivos wearables conectados à internet, e eu trago para vocês alguns dispositivos relacionados à inteligência artificial, coisas que já estão no Brasil, reconhecidos pela Anvisa, algumas coisas já aprovadas pela FDA. Como que a gente tem que se preparar como farmacêutico para lidar com tanta tecnologia que está chegando? E aí, a gente tem várias coisas que estão acontecendo, e algumas coisas que estão surgindo, elas já nascem obsoletas no mercado de trabalho. Aqui eu trago um exemplo para vocês. O exemplo do Sinoga, uma tecnologia israelense. Eu adorei esse negócio que aumenta. O cara me deu umas ideias malucas ali no intervalo. Tem gente que precisa aumentar, né? Então. Tecnologia Sinoga, uma tecnologia israelense, que faz com que um leitor de infravermelho dê uma série de parâmetros bioquímicos para o paciente. A gente tem o Lifestyle Library da Abbott, Freestyle Library da Abbott, que é um PET, que o Divaldo trouxe para nós o modelo de PET para fazer medição de glicemia. A gente tem MedMinder com dispositivos sonoros e dispositivos visuais para avisar os pacientes na hora da tomada do medicamento. A gente tem também ali embaixo PET, que faz reação bioquímica com suor e transmite online para o celular diversos parâmetros bioquímicos do paciente. E aí a gente pode trazer os dispositivos que hoje podem fazer testes rápidos nas farmácias, e o paciente pode comprar e fazer em casa também. Não vou citar cada um deles, mas todos têm a mesma lógica, nos munir de informações para a gente melhorar o cuidado ao paciente. Então, essas tecnologias estão chegando, e aí a gente tem smartwatch para aferir pressão arterial de pacientes hipertensos. O mesmo smartwatch consegue fazer eletrocardiograma em tempo real. A gente tem relógio inteligente que detecta crise convulsiva com pelo menos 3 minutos de antecedência. Então, a pessoa pode se programar para ter uma crise convulsiva, né, se organizar. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, toca meu relógio e diz, pessoal, já volto. Vou ter uma crise. Retorna em 3 minutos. E a gente tem sequenciador portátil de DNA. Hoje em dia, se vocês entram numa farmácia, numa CVS nos Estados Unidos, é possível comprar um kit
fazer uma coleta de saliva, mandar pelo correio e ter o resultado por e-mail do todo o seu mapa genético, com probabilidades, tudo que tu vai ter de chance de ter alguma doença incapacitante. Enfim, essas tecnologias estão vindo para ficar. Aqui tem mais umas. Eu gosto muito de óculos virtual para crianças fazerem vacinas e aplicação de injetáveis. Acho que tem ajudado bastante. Óculos virtual para idosos. E aqui no canto, a gente tem os sapatos com GPS para pacientes com Alzheimer. Então, tu consegue monitorar. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma questão de uso off-label. As mulheres estão dando esse sapato para os maridos para controlar os passos deles. Né? Então, o brasileiro sempre dá o seu jeitinho. Né? É o famoso uso off-label. A gente consegue já, uma tecnologia, fazer um uso secundário que dá efeito, né? Inclusive. Então, só para finalizar a piada, avisar os maridos se ganharam um sapato nos últimos 24 meses. Retirem a sola e vejam se não tem um chip dentro. E aí, enfim, pílula de insulina, a gente vê drone para entrega de medicamentos, já sendo usado pela Drogaria Venâncio, no Rio de Janeiro, e mais outros tantos dispositivos que a gente podia ficar aqui falando. Esse é um material que a gente desenvolveu na Abrafarma, fiz uma adaptação. A gente teve desde 2013 uma grande virada no varejo farmacêutico para a área de serviço. E aí a gente tem que agradecer ao Conselho Federal de Farmácia que fez essa batalha para conseguir regulamentar e aprovar a Lei 13.021. E a gente chega agora em 2019 com uma nova realidade. A gente vê finalmente a Anvisa discutindo a alteração da RDC 44, autorizando outros serviços dentro da farmácia, é isso que vai transformar, de fato, farmácia e estabelecimento de saúde. E a gente tem aqui, na nossa república, uma lei estadual que garante os serviços farmacêuticos de forma plena, independente das resoluções da Anvisa. Então, basicamente, esse marco regulatório mudou a forma como a gente faz cuidado dentro da farmácia e como farmacêuticos hoje estão criando modelos disruptivos e saindo da farmácia criando suas próprias home cares. Né? Aí algumas fotos de colegas. Para quem tiver chance de ir em São Paulo, a Drogaria Onoff tem um modelo muito bacana de conexão, de interconexão com o paciente. A loja, a farmácia é toda interativa, os medicamentos são pegos por um robô, entregues para o farmacêutico. O robô já calcula que aquele medicamento tem que ser reposto na prateleira, não precisa mais trabalhar na logística, e a farmácia já tem self-checkout, onde as pessoas pagam e vão embora sem precisar ter um caixa. Eu trago a Drogaria Araújo como modelo de sala de serviços. Acho que quem tiver a chance de ir em Minas Gerais visitar essa farmácia é o que tem de mais avançado hoje no varejo farmacêutico, no sentido de serviço. Eles já fazem vacinas há mais de 10 anos, antes da gente pensar em ter vacinas em farmácia. E testes, serviços e outras coisas. Eu tive o privilégio de visitar uma filial em Belo Horizonte, de mais ou menos 3, 4 andares, e tudo que tinha de serviços e interação com o paciente, eu não me lembro de ter visto medicamentos dentro da farmácia. Eu só sei que tinha medicamentos que dizia farmácia na frente, mas eu não vi qual andar tinha medicamentos da farmácia. Né? E aí a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, Panvel, fazendo um belo trabalho também com serviços farmacêuticos, a São João também está começando, e outras tantas empresas. Eu trago o exemplo da Farmia, das crianças. Eu não vi, elas estavam sentadas aqui no Espaço Kids. Oi? Foram embora. Será que elas pegaram o passaporte? O modelo da Farmia eu tenho usado em todas as aulas, porque a gente tem falado muito em venda por assinatura de medicamentos. Então, pacientes com uso contínuo de medicamentos, hoje não tem mais sentido ele se deslocar até a farmácia, ele pode assinar isso e receber todo mês em casa os seus produtos. Não? E aí a gente vê o modelo da CVS nos Estados Unidos, com um modelo super inovador, onde ela criou uma spin-off, ou seja, a sala de serviços dela, de serviços clínicos, virou um negócio com vida própria, que é o Health Hub da CVS. Então, todo o sonho do varejo é ter uma spin-off. Quando, por exemplo, a Azul Viagens, que nasceu dentro da Azul para vender passagens aéreas, virou uma spin-off, saiu de dentro da Azul e virou uma agência de viagens com vida própria. Né? E aí a gente vê a amazonificação, como já falaram, o Rap fazendo parceria com a Sanofi, a gente tem milhões de aplicativos
de adesão ao paciente. A gente vê em Santa Catarina o ITESC, que é um plano de saúde que contratou farmacêutico, 24 horas para fazer cuidado farmacêutico online. E aí tantas outras coisas que nos ajudam a entender esse dispositivo. A gente tem hoje um modelo de saúde onde a gente tem a atenção primária, o posto de saúde, a terciária, os hospitais, os pronto-atendimentos, e a gente não tinha até então uma coisa fundamental nesse elo, que são as farmácias, né? A farmácia é a primeira entrada do paciente para promover a atenção primária. É isso que o Conselho Federal tem trabalhado nos últimos anos, para conseguir interconectar as farmácias com o sistema público de saúde, tendo prontuário eletrônico do SUS dentro de farmácias que atendem o programa Farmácia Popular, e outras, enfim, está discutindo agora prescrição eletrônica. A gente está discutindo tanta coisa, né, Eugênio? Conselho Federal. O Eugênio foi, como é que a gente diz? Humilde, ele não falou que ele coordena um grupo intersetorial e interministerial com a Anvisa, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Farmácia, onde estão se discutindo, principalmente dentro do tema farmácia digital, como que a gente vai trazer essa inovação para a gente ser, enfim, ser Uber, né, no sentido de disrupção e não ser táxi. E aí eu trago algumas considerações de tudo que foi apresentado hoje, algumas considerações importantes do ponto de vista do paciente. A gente vê maior empoderamento do paciente, maior adesão ao tratamento, a gente vê ele sendo empoderado para poder fazer maior adesão, a gente vê uma terapêutica customizada com a medicina de precisão chegando, paciente com maior segurança, menor custo para ter acesso a tudo isso. A gente vê também, do ponto de vista dos profissionais de saúde, mais oportunidades da gente desenvolver serviços, a gente consegue, delegando todas essas tarefas burocráticas para uma inteligência artificial, a gente consegue mais tempo para poder melhorar a nossa performance e a produtividade e trabalhar com atividades cognitivas que fazem realmente a diferença na vida do paciente. E a gente tem os desafios que vários palestrantes trouxeram, eu fiz um resumo, que são os analfabetos funcionais, os pacientes, a conexão da internet, interoperabilidade, que o Eugênio falou, a equidade do acesso, enfim, infelizmente a tecnologia chega antes para quem tem mais dinheiro. A gente vê acontecer a extinção de várias profissões que não são úteis para a sociedade. E a gente vê brevemente um modelo de alteração na forma de remuneração da ANS, em vez de remunerar por serviço prestado, remunerar por desfecho clínico. É uma discussão que a gente tem que fazer. A gente tem dois movimentos acontecendo, das farmácias, do empresário, seja ele farmacêutico ou leigo, a gente vê as farmácias correndo para se movimentar, para se diferenciar, para ter uma melhor qualidade, incrementar faturamento e receita, reduzir despesas. Do outro lado, a gente tem os nossos colegas farmacêuticos que querem mais reconhecimento, valorização, querem liberdade para desempenhar as suas funções clínicas. Então, essa equação ela só tem uma maneira de ser resolvida, que é a virada de chave do varejo de produtos para serviços, né? Fazer, de fato, farmácia se transformar num estabelecimento de saúde. E aí a gente vê aquele farmacêutico antigo que só entregava medicamentos, que tinha o produto como centro da relação dele com o paciente, o farmacêutico focado em burocracia, em processos, né? Pouca responsabilidade no desfecho clínico do paciente dele e pouca participação na equipe de saúde. Quer assustar um farmacêutico, diz para ele, prepara uma palestra para um grupo de médicos. Né? O farmacêutico, né, simula um desmaio e sai carregado pela SAMU. Né? Então, a gente precisa focar nesse novo papel, nesse novo profissional que a gente falou hoje, que é o profissional focado no serviço. Quando a gente tem o paciente no centro do processo para tomada de decisões, a gente trabalha com user experience, a experiência de consumo do paciente, e a gente assumindo, de fato, a responsabilidade pelo desfecho clínico do paciente. Né? E, por fim, participando e se empoderando e assumindo o controle de equipes multiprofissionais. Então, esse processo todo, eu diria que nos últimos, desde 2013, a gente está arando o terreno, está preparando a nossa semeadura, plantando as sementes que a gente precisa, mudando a regulamentação e tirando as barreiras da frente do farmacêutico para ele assumir o papel clínico. Daqui a pouco vai ser só o paciente e o farmacêutico, e a gente precisa mostrar a que a gente veio. A gente precisa proporcionar a experiência de consumo para o paciente. Ele tem que chegar na nossa frente,
e ter tido uma experiência tão brilhante que ele se torne, em última instância, o nosso fã. E onde quer que a gente esteja, ele vai atrás de nós. Lembrem que de tudo que os palestrantes falaram aqui hoje, não existe mágica. Existe o pilar da cultura maker, que é faça você mesmo. A gente precisa abrir a nossa mente para essas ideias que foram trocadas hoje, essas inovações, esses insights que a gente teve hoje, e principalmente tirar eles da cabeça e botar na prática. Não adianta a gente levar o conhecimento e guardar ele numa gaveta. Quando eu falo de cultura maker, eu falo nesses 3 pilares básicos. A gente sempre espera o momento ideal para fazer as coisas, a gente espera o momento ideal para fazer um curso, enfim, para abrir o consultório farmacêutico, para virar a chave para serviços. E o grande segredo é que não existe esse momento. Nunca vai chegar o momento certo para a gente fazer as coisas. Então, esses 3 pilares da cultura maker nos ensinam que a gente precisa começar onde a gente está, usar o que a gente tem em mãos de armas e fazer o que a gente pode com o que a gente tem em mãos. A gente precisa dar esse primeiro passo. As meninas da Farmi nos mostraram hoje uma lição, né? Com 15 anos, elas devem ter 14, 15 anos, as duas. Né? Vocês viram que elas não esperaram, elas tiraram as ferramentas que elas tinham em mãos e foram para a prática e estão fazendo um baita trabalho. Né? Então é possível começar. O mais importante é a gente meter a mão na massa, fazer acontecer, não ter medo de errar, né? E criar as nossas próprias oportunidades. As lições que a gente aprendeu aqui hoje foram de pessoas que criaram as próprias oportunidades de trabalho, estão inovando, estão fazendo a diferença no meio delas, no trabalho delas, estão fazendo a diferença no paciente, nos colegas de trabalho, na família do paciente, na comunidade que eles estão inseridos. Então, a gente precisa aprender como virar essa chave e começar a impactar e se posicionar diretamente no tabuleiro do mercado de trabalho, fazendo o nosso papel para qual a gente nasceu. Para isso a gente faz essa pergunta: qual o seu posicionamento? Onde que eu quero me posicionar com todo esse cenário de informações, com tudo que a gente tem de tecnologia, como que eu vou usar essa tecnologia para eu ser um melhor profissional e agregar valor na vida do paciente? Primeira coisa, a gente tem que parar de se sentir culpado, de buscar culpados. A gente está sempre buscando culpados para os nossos problemas, quando no fundo a gente tem que pensar em soluções, em olhar a metade cheia do copo e ver como que a gente pode utilizar isso e parar de ser vítima das nossas próprias decisões. Uma dica que eu dou é: façam, porque vão criticar vocês de qualquer maneira. Só não é criticado quem não faz nada. Quem está na zona de conforto, feliz da vida, nunca é criticado. Quando a gente mete a cara e faz alguma coisa diferente, a crítica já vem junto com a iniciativa. Né? Então, está na nossa mão. Todos os dias de manhã, quando a gente acorda, a gente pode escolher: eu vou ter um dia foda ou eu vou ter um dia de mimimi. Eu brinquei essa semana com um colega de trabalho. Ele falou que vai instalar um mimizômetro no setor dele. E ele disse que vai botar uma placa assim: estamos a 0 dias sem mimimi. Depois que eu apresentei essa tela para ele. Basicamente, a gente tem uma escolha. A gente pode ser vítima dos nossos processos ou a gente pode ser protagonista das nossas decisões. Então, vocês têm que sair daqui hoje pensando: como que eu vou virar essa chave e ser protagonista dessa mudança? Eu preciso fazer diferente, eu preciso me destacar no mercado de trabalho. E para eu me destacar, basicamente eu preciso imprimir a minha digital no meu trabalho, nas pessoas que passam por mim, nos meus pacientes, nos meus colegas de trabalho, nos meus líderes. Eu preciso que eles entendam o meu jeito de trabalhar e me aceitem assim como eu sou. Isso é deixar digital nas pessoas. Com isso, a gente gera o que a gente chama de efeito manada. Aonde a gente vai, o Alexandre falou para nós, aqui, ele saiu de uma filial e foi para outra, os pacientes foram atrás dele. Isso é um efeito manada na profissão, quando as pessoas viram nossas fãs. Né? Então não existe segredo, a gente precisa fazer por nós mesmos. Esses ensinamentos de hoje, basicamente, a gente não vê em livro, a gente não vê em curso, é a gente que tem que buscar, a gente tem que ir atrás, se atualizar, buscar soluções e, por fim, a gente tem que ter bem claro dentro da gente: a gente quer ser Uber ou a gente quer ser táxi? A gente quer lançar tendência ou a gente quer seguir a tendência que os outros lançam para nós? Terminar com essa frase que eu amo: que os farmacêuticos compram o verdadeiro sentido da sua existência, que é fazerem a diferença na vida dos pacientes. Esse era o meu recado. Muito obrigado.